Caramba, que soco forte no estômago é esse filme, mano. My Father, ou Meu Pai. É a adaptação de uma peça homônima, dirigido por Florian Zeller, que também assina o roteiro, então o cara tem controle total da narrativa do filme. Na trama, Anthony tem 81 anos e não aceita cuidados de ninguém. E a sua filha Anne sempre vai lá visitá-lo, cuida dele, porém ela está prestes a se mudar para Paris e precisa urgentemente que alguém tome conta do pai. Só que ele começa a apresentar alguns sinais estranhos, a gente acompanha pelo ponto de vista do personagem, do Anthony Hopkins, que tem um homem estranho morando no apartamento, o ambiente está mudando de forma, a Anne se contradiz em alguns momentos. Estaria o Anthony enlouquecendo ou seria um plano da própria filha para interná-lo numa clínica de idosos? Aqui, como eu disse, a gente acompanha o ponto de vista do Anthony. Então a gente vê um personagem entrando de uma maneira e saindo de outra. O roteiro brinca o tempo todo com o ambiente. Embora se passe só ali, há momentos em que abre-se o plano mostrando que o apartamento é grande, mas que ao mesmo tempo ele está numa solidão, ele está num vazio. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um perigo, porque a gente não sabe o que ele tem. Não é estabelecido se ele tem Alzheimer, se ele tem demência. Então, vale assim do nosso ponto de vista. E a gente fica tão chocado quanto os personagens com o comportamento dele. É uma experiência sensorial e muito delicada. Aqui há um cuidado nos diálogos e em cada cena, principalmente nos gestos. Um gesto complementa a frase que o personagem falou anteriormente. Aqui é abordado solidão, velhice, paternidade, o dever que os filhos têm com os pais. Então é uma forma toda carinhosa de mostrar isso, embora em alguns momentos não tem como você não ter empatia, tanto pelo Anthony, pela questão dele se sentir um peso, e pela Anne, que quer viver a vida, mas está presa ao pai, precisa ter alguém para cuidar do pai, mas ele não aceita ninguém. Tem uma trilha sonora melancólica, sabe, umas óperas que dá a impressão de que é uma coisa mais contemplativa, mais terceira idade, vamos dizer assim. Então ajuda bastante a contar a história. Como eu disse, não precisa de palavras, a própria maneira de direção, que lembra bastante um teatro mesmo, só que o diretor não se perde ao longo do filme. Você vai acompanhando os personagens, os dramas, o ponto de vista de cada um, principalmente da Anne, aquela questão da liberdade, ela sempre parada de frente à janela e olhando as pessoas ali, a questão do parque, da natureza, da liberdade, que ambos almejam. Os diálogos são belíssimos, a relação entre pai e filha é muito incrível, não tem como você não se identificar em algum momento, se você tem algum pai idoso, ou se você é pai e não vê o filho, ou está num asilo. É muito interessante ver como que essa questão de a vida precisa seguir e as pessoas precisam se separar é doloroso, é penoso para cada um deles ali. Tem a difícil decisão de deixar e seguir a vida. O diretor dá pequenas percepções sobre a reação de cada um. Há uma cena com a Anne que eu achei muito engraçada, embora macabra, mas engraçada. E a câmera bem próximo dos atores, como se fosse um relato. Há monólogos também muito interessantes, coisas do dia a dia, do cotidiano, e a questão de uma coisa que um fala, o outro não entendeu, e você pensa que é coisa do Anthony, foi a Anne que falou, o genro que está ali, quem são essas pessoas, e depois tudo vai se encaixando, tudo vai chegando a um determinado lugar. Não tem como não se emocionar, é um filme muito contemplativo mesmo. A Olivia Colman está sensacional, ela passa mesmo essa mulher querendo uma liberdade, vamos dizer assim, insegura, chateada. Ela ama o pai, mas ela precisa recomeçar a vida dela. Há momentos explicando ali algumas relações que ela teve que não deu muito certo, então você vê a frustração no olhar dela, não conseguir acertar o que o pai quer comer, por exemplo, ou uma conversa que não é o momento de falar. Então você vê as pequenas coisas que não tem como algum filho não se identificar com relação ao pai, porque realmente a velhice acaba se tornando um desafio para todos, principalmente se você não sabe o que fazer. Então muita gente pode se identificar com essa personagem sim. Há um carinho ali, há um afeto, mas ela precisa seguir a vida. E tem uma cena dela tomando café na cozinha que diz muito, ela não precisa falar nada. A própria reação da personagem é sensacional, muito bom.
E o Anthony Hopkins está um monstro. Para mim, é a melhor atuação dele. E eu acho que nem em Dois Papas ele mandou tão bem assim. Não tem como. O cara tem os altos e baixos, muda de um extremo ao outro. O comportamento dele é muito que a gente vê em idoso mesmo, que já sabe que é um peso, mas não admite, não aceita ajuda, ele briga com as cuidadoras. Há uma questão ali do relógio dele também, que ele fala muito do tempo e também de espera e do passado, algumas coisas que ele não quer lembrar. Seu relacionamento com a filha, com o ex-genro, há algumas sacadas no roteiro ali que você pega, questões familiares. E há uma cena dele dançando também que eu achei sensacional. Toda uma sensibilidade ali na atuação dele, o olhar perdido e ao mesmo tempo de que não vai mais vê-la e ficar sozinho. Quem não tem medo da solidão? E um final assim bem interessante e faz jus ao que já tinha sido preparado ao longo do filme. Melancólico, mas poético, talvez. Meu Pai, acredite, vai te dar um soco no estômago, é um filme interessante. Eu não me emocionei assim de chorar, mas me deixou bem contemplativo. Ficou na minha cabeça depois de um bom tempo. Boas atuações, um roteiro bem simples, uma história bem contada, com várias nuances e mudanças legais. Um retrato da solidão, a doença que vai degenerando, como que ela é cruel e covarde. A paternidade também, se sentir um peso e também deixar de ser um peso para alguém. Vale a pena dar uma conferida. É isso, pessoal. O filme, o Anthony Hopkins foi indicado a melhor ator, a Olivia Colman também, melhor atriz, melhor filme, melhor montagem e melhor design de produção. Vamos ver o que vai acontecer aí no Oscar. Eu não sei quando é que eu estou lançando esse vídeo, mas tá aí. Vamos esperar para ver. Se inscreva no canal, comente o que você achou do filme, se você gostou da atuação do Anthony Hopkins, se o filme é tudo isso. Se inscreva no canal, dê uma curtida aí também e a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês, mais 2 vídeos e é isso. Um abraço e fui! Tchau, tchau! Ruining your daughter's life.